Fala, gente, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu queria muito que você ficasse comigo até o final, até o momento da oração. E antes, se você puder, curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo e não esquece de comentar aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Isso é importante, faz o vídeo mais longe, e o nosso desejo não é só que você seja abençoado, mas que milhões e milhões sejam alcançados por essa palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e o pão. Jesus é demais. Que loucura. Porque essa é a cena do final de uma atitude de erro repetida por Pedro. Pedro tinha ido atrás, ido pescar algo que, se perguntasse para Jesus, teria com ele. Eu vou te explicar melhor. Esse texto, eu já devo ter ministrado ele centenas de vezes, mas milhões de vezes. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu amo os evangelhos, eu amo Jesus sobre todas as coisas, mas quando fala de Pedro, eu fico emocionado. Eu gosto de pregar dele. Pedro é uma coisa extraordinária. Pedro, eu amo tanto ele que às vezes não suporto ele. E às vezes não suporto ele porque amo, porque eu me encontro muito na personalidade dele. Pedro tem uma personalidade muito explosiva e não tem como esconder isso. Está gritando. Mas olha, o problema de tudo, ou o cerne do porquê nós estamos aqui, é uma palavra: um erro repetido. Eu não sei como é você, mas já parou para pensar que tem coisas na nossa vida que já deram muito errado e que quando a gente vê, a gente está fazendo de volta e de novo e de novo? Bom, Pedro era um pescador de peixes. Pedro era um pescador de peixes. Você consegue pegar esse tempo? Pedro era um pescador de peixes. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na vida de Pedro. Ponto. Pedro já não é mais aquilo que era. Agora Pedro é aquilo que Jesus está determinando sobre ele. Jesus disse: Pedro, você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Acabou. Sabe o que é isso? Uma palavra. E a palavra é a coisa mais poderosa que existe. Nada é mais poderoso do que uma palavra dele. Nada. Então Pedro não pode mais ser pescador de peixes. Pedro não serve mais para pescar peixes, porque agora Pedro está sendo treinado para ser um pescador de almas. Mas olha que loucura. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Pedro voltou a repetir um erro, porque quando Jesus o encontrou, ele já não estava pescando mais nada. Já não estava mais dando certo coisa nenhuma. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na vida de Pedro, Pedro está lavando a rede e sem peixe nenhum. Então já não estava dando certo antes, quanto mais agora. Jesus chegou, é uma nova estação. Mas tem gente que não entende o que são novas estações. Tem gente que não entende que quando esse amor nos impacta, a vida muda. Que as coisas antigas não servem mais, que as redes antigas não servem mais, que as embarcações antigas já não nos comportam mais, porque agora é tudo novo. Mas eu vou te dizer o que é isso. Quando o Senhor chega, a nossa vida muda. No sentido de que antes vivíamos por uma necessidade, agora temos um propósito para viver. E o propósito é maior do que nós. Mas tem muita gente que insiste, mesmo que depois que Jesus chegou, viver por necessidade. Então quem vive por necessidade basicamente sempre está vivendo aquilo que está dando certo para alguém, porque o que é certo para ele é o propósito, não a necessidade. Quer ver uma coisa? Quem aqui já foi num pesca e pague? Quem já foi? Já foi pescar num pesca e pague? Você já viu como que é? O pesca e pague é assim, ó. Você chega, você pega uma varinha de pescar, tchuc, é isso aqui. É emocionante.
E você está na frente de uma lagoa com muita gente pescando no seu lado. E você está aqui, 5 minutos, 10 minutos. E de repente, quem está lá no outro lado faz assim: pesquei! E aí você está aqui assim, ó. Aí você faz isso aqui. E vai aonde? Vai onde alguém acabou de pescar. Sabe o que é isso? Quem não vive por propósito sempre está tentando fazer o que está dando certo na vida de alguém. Quem não vive por propósito sempre está copiando o modelo que para alguém está acontecendo. Quem não vive por um propósito sempre está olhando a linha, a rede, a grama do vizinho, o carro do vizinho, a casa do vizinho, porque a base dele não é o que Deus deu, é o que alguém está recebendo perto. Sabe, Pedro é isso. Pedro está voltando a pescar porque Pedro tem necessidade. Pedro está pensando: Jesus, nós estamos muito lascados. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, tudo bem, mas está indo embora. Nós vamos ficar no sal, nós não vamos ter comida, nós vamos ser perseguidos. E o Pedro está morrendo de desespero. E agora Pedro está tirando a visão dele do propósito para olhar para a necessidade. Eu poderia justificar o Pedro, mas vou passar rápido para você chegar no momento certo da vida aqui. A Bíblia diz que o Pedro entrou no barco e foi pescar. Quem está junto com ele, entrou junto com ele. Ou seja, quando você sai do teu propósito, tem gente que estaria vivendo o propósito e por conta sua, vai abandonar também, para viver o que você também está vivendo, o erro. A Bíblia diz que Pedro entrou no barco, jogou a rede para o lado. Não pegou nada. A Bíblia vai dizer que Pedro jogou a rede a noite inteira e não deu certo. Você já imaginou que tinha barco perto do Pedro, que provavelmente alguém pescou alguma coisa e Pedro está olhando todo mundo pescar e para ele não está dando nada? Porque esse não é mais a vida do Pedro. Não tem por que insistir no erro. Não tem porquê. E eu fiquei pensando: por que Pedro, na primeira redada que deu, já não voltou para a praia? Ah, não tem peixe. Não nasci para isso não. Vou viver aquilo que Jesus liberou sobre mim. Por que não voltou? Eu vou te dizer por quê. Aconteceu um negócio comigo. A Dona Val. Você não conhece a Dona Val, né? A Dona Val é uma amiga da nossa família que tem uma chácara, e na chácara dela tem um lago. Aí um dia eu falei para ela, perto do horário de almoço, chovendo, eu disse assim: Dona Val, eu vou lá pescar. Aí a Dona Val falou assim: não vai porque não dá peixe não, tá? Esse horário com chuva, dá não. Falei: eu vou. Irmão, eu fui. Linha na água. Não via um peixe, irmão. Parece que os peixes se combinaram. Nós vamos obedecer a Dona Val. A Dona Val falou que não vai rolar. Nós vamos chegar. Irmão, os peixes iam, mordiam o cantinho da isca e não mordiam o anzol. Eu estava quase pulando na água para morder o peixe. E sabe por que eu não voltava? Por conta da Dona Val. Parece que eu via que a Dona Val andava dentro de casa assim, ó, olhando pela janela para eu no lago. Pescou? Não disse que não ia rolar. Irmão, tem gente que ainda não voltou, que ainda não reconheceu que está errando, porque voltar para a margem é olhar no rosto de quem disse não vai e reconhecer que está errando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é melhor voltar agora e dizer que errou, que não deveria ter ido, que não deveria ter repetido a mesma forma, que deveria ter ouvido a voz de Deus, que deveria estar vivendo o propósito e resolver a vida agora, do que deixar mais um ano, mais uma noite, mais uma temporada, mais uma estação com a vida mal resolvida. Pedro tinha que ter voltado, mas a Bíblia vai dizer que o Pedro não voltou. O Pedro não voltou. Ficou cansado, irmão. Jogou rede para lá, para cá, para lá, para cá. Ah, irmão, eu fico imaginando a galera no barco assim. Não devia ter vindo não, né? E o Pedro está envergonhado. Não consegue reconhecer. Não consegue voltar. A Bíblia diz que ele vai até o limite. E aí ele volta.
E quando ele está voltando para a praia, há um homem esperando ele na praia. E não é a Dona Val. Porque talvez, se fosse a Dona Val, ia dizer: eu não te disse. Mas Jesus é diferente. Jesus não precisa envergonhar ninguém para ensinar alguém. Jesus olhou e falou assim: vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro disse: não pesquei nada não. Aí Jesus disse: então volta e joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Déjà vu. É a sensação do já vivi isso. É o tal do já te vi. É o almoço de domingo que a gente come à noite. A gente olha e diz assim: já te vi hoje. Pedro está tendo isso, está olhando e diz: ih. Pedro voltou, jogou a rede. E quando puxou tinha o quê? Peixe. Só que olha que loucura, Pedro voltou com a rede cheia de peixe. E eu estou resumindo muito para chegar aqui. Quando ele chegou na praia com a rede cheia de peixe, com Jesus, já tinha peixe. Já tinha peixe com ele. Quem vive por necessidade sempre está indo atrás daquilo que já tem em Jesus e com Jesus. Imagina a frustração do Pedro assim: ah não, tinha peixe com o senhor aí, eu fiquei a noite toda indo atrás de peixe. É que se você olhasse mais para Jesus do que para a rede, se você olhasse mais para Jesus do que para o peixe, se você olhasse mais para Jesus do que para a circunstância, se você olhasse mais para Jesus do que a tua necessidade, o teu propósito seria maior do que você, e você não precisaria estar passando vergonha tantas vezes na vida. Ô lindo, a gente acabou de viver o carnaval. A gente acabou de viver o carnaval. Tem gente que passou 4, 5 dias, nem sei, indo atrás de algo que, se tivessem perguntado para a pessoa certa, teriam: Jesus. Tem gente chegando na margem agora, todo envergonhado, tudo sujo, tudo, olhando para Jesus e disse assim: ó, tinha com ele felicidade, tinha com ele alegria eterna, tinha com ele estabilidade, tinha com ele paz, tinha com ele calmaria, tinha com ele plenitude, tinha com ele. Tudo tem nele, tudo é dele. Você não precisa ir atrás de nada, se tudo aquilo que você precisa está nele. Só que tem uma treta aqui, irmão. eu fiquei imaginando, porque a Bíblia diz que aqui tem a quantidade de peixes, e no primeiro milagre não tem. Mas aqui tem. Parece que eu vejo que Jesus deixou ele contar. Acho que Jesus deve ter falado: Pedro, conta quantos peixes tem aí, Pedro. Aí Pedro podia ter dito: não, Jesus, mas eu não quero esses, eu quero esse que está contigo. Não, mas esse que está comigo você só pega depois que você contar o que você foi atrás. E a pior coisa na vida é contar um spoiler que você não precisa. A pior coisa da vida é viver muito tempo indo atrás de algo que depois que você descobrir que não era aquilo que você precisava. Imagina Pedro contando peixe, revoltado: 1, 2, 3, 4. Sim. 6 motivos para nunca mais voltar atrás. 7 motivos para nunca mais abandonar o propósito. 8 motivos para nunca mais abandonar a presença. 9 motivos para nunca mais ser cegado pela necessidade. Sabe, 153 motivos para parar de repetir os erros. Deus, no nome de Jesus, Pai, cansamos de repetir os erros. Senhor, nós não queremos viver mais uma vez uma estação fracassada. Nós não queremos passar tempo. Nós não queremos estar distante. Chega, Jesus. Nós estamos voltando para a praia hoje.
nós não passaremos mais nenhum segundo jogando a rede aonde o Senhor não andou. Nós não passaremos mais nenhum segundo indo para onde o Senhor não disse. Senhor, nós não passaremos mais nenhum minuto longe de Ti, porque maior do que a necessidade é o propósito, e Tu és a fonte do nosso propósito. Tu és a nossa razão de viver e existir. Jesus, chega. Nós estamos voltando para a praia. Nós Te amamos. Iremos apacentar as Tuas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13. Por favor. Deus havia me dado essa palavra algumas semanas atrás. Eu quero compartilhar com você hoje aqui neste lugar. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos aprender um pouco sobre Jesus e a forma que Ele lida com as circunstâncias da vida. Gostei, legal. Tempo de criar algo novo. Uau, gostei. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos ler. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ponto. Você entendeu o que é isso? Ponto. Vou ler de novo. Ouvindo o que havia ocorrido, eu vou dizer o que aconteceu. João Batista havia morrido, tinha sido assassinado pelas mãos de Herodes. Ok? Então, quando Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos aprender de Ti, sobre Ti, Jesus. Fala conosco neste lugar. Derrama sobre nós a Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que possamos compreender, Senhor, a forma correta de lidar com a vida e como a vida é. Jesus, por favor. Por favor, Jesus. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor é capaz, poderoso e autossuficiente. Faz, Senhor. Acalma os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos traz para perto da Tua presença, Jesus. Nos faz alterar a perspectiva. Sim, Pai, nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute. Você entendeu o que a gente acabou de ler? E você consegue fazer uma ligação com o cenário que vocês estão vivendo agora, que nós como nação estamos vivendo? Só que esse texto, ele não precisa ser temporal. Se não tivesse acontecido o que aconteceu alguns dias atrás, ele poderia ser pregado igual. Porque por mais que ele esteja correlacionado com um fato, ele também está correlacionado com a nossa vida. Ele também está associado a uma realidade comum, a nossa realidade como ser humano, porque nós precisamos aprender a lidar com a vida, com as crises da nossa história, e ninguém está imune de viver algo ruim, ou um dia mau, sabe? Não existe pessoas liberadas de o dia mau, da chuva, do sol. Todos nós estamos suscetíveis à realidade da vida. Eu não sei se você já ouviu isso, mas quando eu era menino, a minha mãe dizia muito que a vida não é um mar de rosas. Você já ouviu essa frase? E sabe, é verdade. A vida não é um mar de rosas, nem para mim, nem para você, nem para o bispo, nem para o mais crente ou para o mais desviado. A vida é igual para todos. A vida é a vida. Eu amo a Jesus, sou apaixonado por Ele, tenho um ministério, dedico toda a minha história a Ele, mas já sofri um capotamento,
perdemos uma gestação agora. Ou seja, amar Jesus não me exime dos reflexos de uma vida. Até porque esse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida, é realmente curto quando a gente amplia em detrimento da eternidade. Esse aqui é um tempo, a eternidade logo virá. A questão é que nós, enquanto estamos aqui, se nós não podemos nos livrar da vida, nós precisamos aprender a entender ela, ou a reagir ela de maneira coerente, saudável. O problema é, durante muito tempo, historicamente, nós aprendemos a ignorar as crises, nós aprendemos a ignorar as nossas dores, nós aprendemos a sufocar aquilo que deveria ser tratado, nós tentamos fingir que nada acontecia. Durante muito tempo, e eu falo isso com todo respeito, autoridades espirituais não se curvavam perante a igreja. Você sabe, aquele dia que Deus falou com a igreja, aquela palavra poderosa, os pastores, líderes, não tinham a liberdade de ir para frente, dobrar o joelho e pedir oração, porque foram criados castas, de pessoas que precisavam mais e pessoas que precisavam menos. Então, nós aprendemos a sufocar as coisas. Por exemplo, se eu sou crente, se eu sirvo a Jesus, a ótica de muitos é que eu não posso viver crise. Quando eu sofri um acidente de carro, eu me lembro que quando eu postei o livramento, alguém mandou assim: aonde Deus estava na hora do acidente? Porque as pessoas confundem as coisas, as pessoas não conseguem entender o que é a vida e que maneira nós devemos responder e corresponder a ela. E obviamente, se precisamos de um manual, a Bíblia é um manual perfeito, Cristo é o modelo ideal, e a fala de Jesus e a forma com que ele reage aqui demonstra muito mais sobre a humanidade dele do que sobre a divindade dele. E isso para mim é poderoso e é didático, é pedagógico, porque Jesus está me ensinando: filho, a hora que acontecer, aprenda a reagir. Já parou para pensar que se Jesus quisesse, ele poderia ter ressuscitado João Batista? Já parou para pensar que quem Herodes assassinou, assim como ele fez com Lázaro depois de 4 dias morto, ele poderia fazer com João Batista? Deixa eu refrescar a tua memória. João Batista é amigo de Jesus. João Batista, o primeiro contato que teve com Jesus foi no ventre da mãe dele. Já pensou que loucura? Isabel está grávida de João Batista no 6º mês. Quando Maria chega gerando Jesus, já gestante, quando ela saúda Isabel, a Bíblia diz que o neném que está dentro do ventre dela salta de alegria. Ou seja, ali nascia um vínculo poderoso e sobrenatural entre João Batista e Jesus. Sabe, João Batista é aquele ministério do nazirelato, aonde ele está recluso no deserto. A ligação dele não é na sinagoga, a ligação dele é no deserto. O ministério dele acontece onde ninguém enxerga. O ministério dele acontece onde ninguém o percebe. A Bíblia diz que Jesus o colocou como Elias de Deus. Aquilo que Elias fez no Velho Testamento, João Batista está fazendo no Novo. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a voz que proclamava a chegada de Jesus. Desde o primeiro dia do ministério de João Batista, o que ele fazia foi apresentar Cristo, a chegada, abrir o caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, aonde João Batista está batizando, quem tem o privilégio de batizar Jesus é João Batista. Você já imaginou que coisa extraordinária? Olha o vínculo. A Bíblia diz que João Batista diz: olha, vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tenho o direito de atar as alparcas. E esse era Jesus. E Jesus chegou e deu o privilégio para ele. Olha o vínculo, olha a amizade profunda, olha que coisa extraordinária acontecendo. E esse amigo de Jesus é assassinado. Esse amigo de Jesus é decapitado. E a notícia chega para Jesus após o sepultamento. Jesus não tem o privilégio de despedir. Então a notícia chega para Jesus, nós temos que pensar o seguinte: a notícia chega para ele e nós temos que entender que Jesus é homem, Jesus é humano,
ele tem divindade, mas é humano. E se não fosse humano, não teria jejuado para ir para o deserto. Se não fosse humano, não teria chorado em João 11:35. Se não fosse um homem, não teria suado gotas de sangue. Se não fosse homem, não teria medo na cruz em dizer: Pai, por que me desamparastes? Se não fosse homem, não teria demonstrado humanidade. Se não fosse homem, não teria dito para nós: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo: eu venci como Deus, eu venci como homem, eu venci a parada toda. Pode olhar para mim que vai dar certo, pode olhar para mim que vai conseguir. Sabe, o ensinamento dele é como Deus, mas a prática dele nos ensina como homem. Ele venceu. Agora você imagina o conflito de Jesus ao receber uma notícia como essa. O lado divino dele tem poder de ir aonde João Batista está e colar os membros. Mas o lado humano de Jesus precisa nos ensinar a lidar com as crises. Isso aqui eu acho extraordinário, porque a partir de agora começa uma lição totalmente diferente do que a gente ouviu a vida inteira. Deixa eu te contar com todo respeito. Ouvi uma história agora, semana, de alguém que foi traído, sofreu adultério dentro do seu casamento. E quem aconselhara na minha frente essa pessoa. E ela dizia assim: olha, continue pregando, que Deus vai te dar vitória. Continue fazendo, que Deus vai te dar vitória. Não pare. E aí quando a pessoa terminou, eu chamei e falei assim: esse não é o conselho certo. Não é para continuar, é para parar. Como assim? Eu vou morrer? Não. Você está respeitando o tempo. Durante muito tempo, a gente não aprendeu a respeitar a nossa humanidade. A gente começou a internalizar as coisas. Tem gente que vive hoje, que é amargo, que briga no trânsito, e você não sabe, mas aquilo é reflexo de doenças maiores dentro. Gente que não sara as feridas, gente que não permite que as dores sejam sepultadas, que carrega como um sepulcro caiado a dor. Sabe, eu conheço pessoas que choram a morte, que choram as percas, que choram os fracassos, as falências até hoje. Foram anos atrás, mas como continua andando, a única coisa que ele tem tempo para fazer é reclamar, é ser saudosista. Ele não se sara porque não para e não se respeita. Sabe, eu vendo quem estava aconselhando, parecia tão lindo, tão bonito, mas não é a lógica do ser humano. Nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não podemos passar por cima, porque quando passamos por cima, estamos passando por cima do nosso coração. Nós estamos fingindo. E aí quando você olha para a história, você percebe que nós fizemos isso durante muito tempo com muita coisa. Você acha que porque não se ouvia muito tempo atrás sobre rejeição à lactose, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre depressão, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre síndrome do pânico, as pessoas não tinham? Meu lindo, desde que mundo é mundo, síndrome de pânico existe. Desde que mundo é mundo, depressão existe. Desde que mundo é mundo, problema de saúde existe. A questão é, quando se tem um diagnóstico, se tem a notícia. Então hoje se tem um diagnóstico, mas só se tem um diagnóstico porque alguém parou para olhar e dizer: isso aqui tem algo a mais. A gente chamava de demônio depressão, o médico chama de reposição hormonal. Pastor, deixou de ser demônio? Não, a gente começou a ser coerente. Antigamente chegava alguém com depressão, triste, a gente colocava a mão e dizia: demônio da tristeza, nós te repreendemos. Existe emocionais, existe espirituais, existe. Mas eu não posso dizer que tudo é emocional, que tudo é espiritual. Existe, tem que ter equilíbrio. Hoje eu olho para a pessoa e digo: meu lindo, você já procurou um médico? Eu vou orar por você, mas você já foi no médico? Se você fazer uma reposição, às vezes, de dopamina, de serotonina, você pode melhorar. É uma reposição básica, simples. E a pessoa diz: meu Deus, mas eu pensei que era demônio. Pois é, a gente foi criado a esconder nossos problemas atrás de crises espirituais. A gente não se sara quando ignora. A gente não se sara quando se menospreza. Hoje, no mês de outubro, milhões de mulheres estão deixando de morrer em dias seguintes, simplesmente porque estão indo na frente do espelho, colocando a mão,
se tocando para ver se não tem algo, porque prevenção evita de doenças futuras. Tudo que é tratado no começo, tudo que é olhado com respeito no começo, me livra de problemas maiores no futuro. Nossa vida não é uma dor, é um complexo de cenários. Sabe, hoje eu me assusto com tanta gente que anda em estopins. Já viu que uma faísca explode? Eu estava no shopping saindo há 2 semanas atrás, pastora. Eu estava no meu carro aqui, eu saí do shopping e parei. Aí parei no carro e fui mexer no meu celular para colocar no GPS o endereço que eu precisava ir. Um carro parou atrás e buzinou. Falei, caraca, meu Deus do céu, eu já vou sair. Aí eu olhei e fiz assim, desculpa. Aí a mulher não viu, uma mulher e outra mulher no carona. E aí elas passaram por mim, eu abri o vidro assim, sorrindo e disse, me pede desculpa. A mulher colocou a mão para trás e para fora e pá, você sabe. Eu falei, caramba, eu estou pedindo desculpa. Não provocou absolutamente nada, mas olha como as pessoas estão enfermas. Sabe o que é isso? Isso é o cheiro da lepra. Isso não é a lepra, isso é o cheiro. Sabe, todos esses sintomas não são as doenças principais. Isso são cheiro de uma doença maior na alma. Esses dias eu estava eu e minha esposa no carro, um carro parado na frente. Agora quem buzinou foi eu e minha esposa. O semáforo abriu, o carro não abriu. Sabe buzinadinha de aviso? Aquele não, saiu 2 caras dentro do carro para cima de mim. Eu estou muito, meu Deus. Falei, dei a ré aqui, ó, vazei. Falei, tá maluco? Eu vou ficar para apanhar? Porque com certeza eu ia apanhar. Mas sabe o que é isso? Isso são sintomas de pessoas que estão vivendo em crise, andando em crise, correndo em crise, vivendo em crise, não se respeitam. E aí eu olho para Jesus, e o exemplo dele é totalmente o oposto da nossa prática. Enquanto a gente pensa que tem que continuar, enquanto a gente pensa que tem que fazer, a Bíblia diz que Jesus, que tem a missão de nos salvar, ao receber a notícia, Jesus entra dentro de um barco e em secreto, sozinho, vai para o meio do mar. Já parou para pensar que o modelo de Jesus resolver é o ideal e que para a gente, historicamente, demonstra fragilidade? Já parou para pensar que Jesus nesse momento não está pregando para ninguém, não está evangelizando, curando ninguém, Ele está sarando a si próprio, Ele está se encontrando, Ele está se reconhecendo, porque se Ele não se sara lá, a gente estaria morto aqui. Se Ele não se recupera lá, quem estava na praia esperando não seria curado. Meu lindo, não tem como continuar qualquer missão se dentro de nós houver uma crise, houver uma tempestade acontecendo. Tempestades foram feitas para serem aplacadas e não, administradas, e não alimentadas. Posso te dar um conselho? Chega uma hora que você tem que parar de falar. Chega uma hora que você tem que parar de ser portador de uma notícia. Resolva-se, sara. Chega uma hora e diz, irmão, não precisa mais falar disso. É ignorar? Não, é sarar, é viver o processo. Se você precisa de pausa, e agora eu estou tirando todo o cenário que aconteceu essa semana, estou falando da sua vida, estou falando de você. Chega uma hora que nós temos que nos olhar e precisamos nos sarar. Há um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás, e ele fala no livro algo interessante. Ele diz que o maior problema da igreja é a pessoa ofendida, é a ofensa. Gente que anda carregado porque não se sara, gente que anda carregado porque não perdoa, gente que anda carregado porque não consegue administrar uma crise, no sentido de vencê-la. Quantos de nós que vivemos dias dramáticos, não dormimos mais direito, não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas mesmo assim estamos tentando dormir? Será que o ideal antes de dormir não era tentar acordado, tentar resolver aquilo que está tirando o nosso sono? Será que o ideal às vezes não era um pouco de silêncio?
Será que talvez o ativismo não precisava ser paralisado pelo respeito àquilo que nós somos humanos? Vou te dizer uma coisa, eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade. Eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher. Eu tenho um filho, o nome dele é João. E volta e meia, eu preciso dar uma pausa em áreas da minha vida para resolver problemas que na frente poderiam ser maiores. Eu e minha esposa, a gente é humano. A gente é lindo no Instagram, é bonitinho, porque a gente nunca vai postar a nossa briga. A gente só vai postar quando a gente faz as pazes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem crise. Sabe o dia da mulher? No dia da mulher a gente brigou. Olha que engraçado. Tivemos um conflito. À noite, eu fui deitar, estava no quarto de visita, deitado, mexendo no celular. Pensei o seguinte, sabe uma coisa? Se eu ficar aqui, eu estou abrindo uma brecha para que aquilo que começou pequeno, amanhã seja ainda maior. Pausar para resolver as pequenas crises, os pequenos conflitos. Nada começa grande, as coisas começam pequenas. Eu voltei para o meu quarto, deitei no ladinho dela, meu filho estava no nosso meio. Peguei o meu pé assim, ó. Aqui, ó. Encostei nela. Ela olhou para mim assim, abriu um olhinho, olhou para mim, fechou. No outro dia eu ia viajar, tinha uma carta dela na minha Bíblia e tinha uma carta para ela também. A gente precisa resolver as nossas crises. Você vê como a vida, ela precisa ser parafraseada para que a gente entenda que tudo às vezes é nada e que nada às vezes é tudo. Que às vezes a gente está reclamando das coisas grandes, mas a grande tempestade dentro da nossa vida são verdadeiramente pelas coisas pequenas que não foram saradas, que não foram resolvidas, que não foram respeitadas. Sabe, eu só vim te dizer uma coisa aqui neste lugar: respeite o tempo, respeite a tua história, respeite as crises, resolva-se, sare, sepulte a dor. Porque senão vai passar anos, vai passar a sua história. E lembra, eu estou desconectado de uma realidade que aconteceu agora. Eu estou falando da sua vida como um todo. Você precisa sarar. Sabe, você precisa demonstrar fragilidade. Como eu dizia aqui, olha, a gente como é pastor, a gente não pode vir para frente às vezes. Você porque pensa que é crente não precisa, sabe, não, pelo contrário. Nós temos algo maravilhoso, que é o poder de ser consolado no lugar certo, de ser sarado no lugar certo. Sabe, nós temos a habilidade, se quisermos, de nos reconhecer e encontrar a fragilidade que foi quebrada e que precisa ser restaurada. Eu acho maravilhoso porque Jesus, veja, olha a pompa de todo mundo em volta dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Milhões de pessoas o seguiam, e de repente esse homem que é seguido por milhões abandona. É estranho, mas é a realidade. Ele abandona. Os discípulos não estão no barco, a multidão não está no barco. A única coisa que está no barco é ele e o luto dele, é ele e a crise dele. E aí eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o que aconteceu no barco. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, porque o que foi resolvido não foi feito para ser proclamado. O que aconteceu no secreto dele não foi contado para ninguém. Eu só sei que houve um secreto para que aquilo que estava doendo fosse sarado. Houve. Eu só posso imaginar o que aconteceu. Baseado na própria palavra, baseado na experiência de Jesus e como ele age, eu posso dizer, Jesus deve ter chorado durante muito tempo. Provavelmente a crise de Jesus, provavelmente, eu estou dizendo de um ponto de vista meu, era assim: eu saber que eu posso ressuscitar, mas se eu ressuscitar, eu estou ferindo um princípio de supremacia de uma vontade maior.
E essa lição a gente não poderia dar hoje. Porque veja, há poder nele, mas agora não há poder nenhum. Só um homem de luto dentro do barco. Só um homem que não está pregando, que está dentro do barco. Você imagina que enquanto Jesus está tentando se resolver, tem uma multidão seguindo ele pela praia. Eu não sei se Jesus olhava para a praia da onde ele estava, mas a multidão provavelmente olhava para ele da onde ele estava. Às vezes há uma insensibilidade por parte das pessoas que nos exigem que a gente não pare, que a gente continue, que a gente finja que não está acontecendo. Você já imaginou que Jesus está se resolvendo e tem uma multidão na praia dizendo provavelmente: vem logo! Vem logo, nós temos os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Eu tenho uma vida, eu sou um ser humano. Eu não posso interferir na vida de alguém enquanto dentro da minha história estiver em luto. Eu não tenho como sarar alguém enquanto tiver uma ferida aberta dentro de mim. Você tem que aprender, não adianta tentar ser bálsamo para alguém enquanto o bálsamo não atinge você. Não tem como. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender a me identificar. Sabe? Mas quando você olha para isso aqui, isso é libertador. Sabia, Tadeu, que se eu quiser eu posso cancelar uma agenda? Se eu quiser eu posso. Se eu estiver precisando resolver a minha casa, eu vou parar. Porque a missão é importante. Mas se eu não estiver vivo, a missão acaba. Se eu não estiver bem, a missão acaba. Você imagina eu hoje vim pregar para você arrebentado. Você imagina hoje eu tentar falar alguma coisa para você em prantos. Você ia dizer: eu cheguei ruim, saí pior. Porque doentes não saram doentes. Leprosos não saram leprosos. Porque ao mesmo tempo que sara, contagia. Curados têm capacidade para curar. Libertos têm capacidade para libertar. Perdoados têm capacidade para perdoar. Livres têm capacidade para liberar. Porque é isso que nós precisamos entender. Jesus pausa. E olha que coisa maravilhosa. Jesus pausa. Ponto. O ponto está dizendo: acabou aqui. Encerrou a sentença. Não é mas, não é porém. Não, ponto. Não tem um verbo de não, acabou. Sabe, não há um hiato no meio de ligação, não, é um ponto. Jesus foi para o meio do mar, no secreto, ponto. E o resto, ponto. Não há conexão da primeira fala com a segunda fala, é ponto. A segunda fala é um início, não é uma continuação. Não é a continuando, não, é início. É uma nova sentença, é uma nova frase, uma nova oração, como queira. É novo. Aí só que o novo é fantástico. E acho que esse novo vai inspirar você aqui essa noite. Eu acho não, eu tenho certeza, o novo vai inspirar você. Eu não sei como está o seu coração em relação à sua história, em relação ao caos que aconteceu, em relação à sua vida, em relação à sua trajetória. Mas eu só vim te dizer uma coisa: se você precisa pausar, pausa agora. Para. Você precisa chorar, tranque a porta do quarto, chora, respeita você. Sabe, se você precisar não falar com ninguém durante 10 dias, não fale com ninguém. Mas esteja acompanhado de quem consola você, de quem transforma você. Sabe, não se isole dele. Se você precisar se isolar de mim, se isole de mim, se isole de alguém. Mas dele você não pode se isolar. Mas permita-se sarar. Ponto. Entendeu? Ei, ponto. Quando acabar, acabou. Ponto.
Pastor, não dá para apagar da memória. Não dá para apagar da memória, mas dá para passar por ela sem doer. É possível. É um exercício, mas é possível. É possível crer na novidade de Deus. É possível crer na soberania do Senhor. É possível crer que se está curado, acabou. É possível crer que se está sepultado dentro do meu coração, a dor acabou. É possível. E quando acabar, ponto, começa a missão. Começa a viver. Olha para quem está do seu lado e quando acabar, olha para ele, coloca, por favor, diga: quando acabar, se tem algo para acabar, começa a viver. Para de subsistir, para de sobreviver, começa a viver. Perdoa hoje para ser perdoado amanhã. Começa a se liberar, começa a se perdoar, começa a se sarar, começa a, se libertar da prisão. Ei, Jesus está voltando para a praia. Jesus está voltando para a praia. E está cheio de gente doente na praia. Está cheio de gente machucada na praia. Está cheio de gente ferida. E ele está voltando para a praia resolvido, sarado, restaurado, restabelecido. Ele está voltando para a praia, mas está voltando completo, está voltando integral. Ele está. Jesus chega na praia e a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão. Ele vai fazer pelas pessoas aquilo que ele não pôde fazer por João Batista. Mas só para você lembrar, a crise acabou no meio do mar. Ponto. Não se trata mais do que passou. Se trata daquilo que é novo. Se trata daquilo que vai acontecer a partir de agora. Se trata daquilo que vai acontecer depois de você tiver sarado. Se trata daquilo que acontece após o luto. Jesus está na praia, está todo mundo doente. A Bíblia diz: Jesus, movido de íntima compaixão, curou todos que estavam enfermos. Você sabe o que é isso? É uma das primeiras vezes que a Bíblia diz que Jesus curou todos que estavam enfermos. Sabe o que é interessante? Isso demandou tanto tempo. Não há nenhuma pregação. É cura. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo curadas. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo libertas. Não há um sermão. É só Jesus liberando cura. É só Jesus liberando algo novo. Porque ele estava livre, ele estava sarado. Não há uma pregação estranha, extravagante. Não. É Jesus tocando e a cura acontecendo. Jesus tocando e o leproso sendo sarado. Jesus tocando e o paralítico andando. Jesus tocando e o cego vendo. Jesus tocando e o surdo ouvindo. Jesus estava fazendo. E a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que a noite caiu. E aí Jesus foi interpelado por um discípulo dizendo: despede a multidão, para que eles vão e no caminho entre nas cidades e possam se alimentar. Aí Jesus diz: não, estou bem resolvido. Eu estou sarado. Eu tenho tempo. Eu não vou mandar ninguém embora com fome. Só passa fome quem anda com gente mal sarado, que não está curado. Não, comigo vai ser alimentado. Busca o que tem. Trazem para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Oh, aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Quem estava curado agora seria alimentado.
Oh, aleluia. Há uma canção que diz: quem poderia imaginar que o menino iria ajudar a alimentar uma multidão. Você já ouviu essa canção? O que ninguém sabia é que quem estava alimentando naquele momento é alguém que tinha sido reestabelecido há pouco tempo atrás. Jesus é o autor do milagre, mas porque antes viveu um processo individual de restauração. Eu quero dizer para você, essa noite, quem vai viver o milagre é você. É você que está aqui. É para você. Às vezes a gente vem para o culto e diz: ai, como eu queria que o fulano estivesse aqui. Ei, eu trouxe você. É para você. É para a sua história. É para a tua vida. É para você. Oh, Jesus. Qual é o nome do menino? Caio. O Caio já está na eternidade. É para você que está aqui agora. É para você que está aqui agora, com todo respeito. Ei, é para você, meu lindo. É você que está aqui. É você que está me ouvindo. É para você. É tempo de sarar o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta só. Se você precisa resolver o seu coração, se há crises dentro de você que tem te atormentado, que tem impedido você de continuar a viver, de começar a viver, aonde você estiver, sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você agora. Vem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 27, verso de número 3, diz: então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, eu traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa talvez é a pior história da Bíblia, porque é a história que revela alguém que Jesus amou durante 3 anos, cuidou. É o final de alguém que jogou tudo fora e traiu Jesus. E a traição, ela é dolorida porque ela é episódios seguidos de mentira, de esconder aquilo que estava sendo feito, de comunhão onde já não havia mais comunhão. Eu aprendi desde sempre a não gostar da figura de Judas, porque nós todos, quando lemos de Judas, principalmente no Novo Testamento, quando se fala de Judas, aquele que traiu Jesus. Então a gente não consegue desenhar uma boa imagem de Judas, porque aquilo que ele fez no final arrebentou com tudo aquilo que ele fez no começo. Judas pode até ter sido um bom discípulo, mas porque ele traiu, ninguém sabe. Isso já nos diz que nós não seremos lembrados pela forma que nós começamos, nós sempre vamos ser lembrados pela forma que terminamos. E a forma que Judas terminou foi exatamente essa que eu li. Ele terminou traindo sangue inocente. Ele andou com um amado e não o amou. Ele escolheu a traição. Então o final da história é algo terrível, porque é quando Judas percebe o que ele fez, acabou com ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, é que Judas percebeu. E é exatamente o gatilho que faz ele perceber que ele arrebentou com tudo. A Bíblia diz: e Judas viu que Jesus foi condenado e se arrependeu e foi devolver as moedas. Nós, seres humanos, parece que precisamos
da queda fatal para poder ver que estávamos caminhando errado. É como se nós estivéssemos numa estrada e todo mundo estivesse dizendo: ei, você vai cair, você vai cair, você vai cair, e nós disséssemos: não, está tudo bem, está tudo bem. E é exatamente isso que acontece com Judas. Ele está traindo Jesus e todo mundo está dizendo à volta: ei, não faça isso. Jesus diz: alguém vai me trair. Ele diz: quem foi? Ou seja, ele continua num algo que vai dar errado. É uma cegueira que é algo que a gente lida hoje. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, arrebentada, e você diz: como você está? E a pessoa diz: está tudo bem. Porque a cegueira é isso. Todo mundo percebe que está algo errado, só quem está cego diz que não. Uma vez alguém disse que quem tem bafo não sabe. E eu achei interessante, porque quem tem bafo não sente, mas quem está perto diz: ei, você está com bafo. E pior é as pessoas que não conseguem dizer, porque fazem caras e bocas, mas não tem coragem de dizer o porquê. Judas teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de voltar atrás, teve a oportunidade, mas ele está cego. E sabe como é triste lidar com gente que está cego? Eu estava alguns dias atrás ministrando em uma cidade do Brasil, e eu me lembro que um jovem me procurou dizendo: pastor David, lembra de mim do ano passado? Eu olhei para ele e disse: não lembro. Ele disse: eu era barbudão assim e tal, e o senhor não lembra? Não, tá com a barba menor assim agora. Eu falei: mas por quê? Ele falou: no ano passado, quando o senhor esteve aqui, eu estava com câncer de 27 centímetros no meu abdômen. E isso era domingo, e segunda-feira eu ia fazer a cirurgia para retirar o tumor e começar a quimioterapia. E eu disse para ele: sério, cara, e o que aconteceu? Ele disse: pois é, naquele domingo eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. E eu me lembro que eu procurei o senhor no final e disse: pastor, ora por mim, porque eu creio que Jesus pode me curar e amanhã não ter nada na hora da cirurgia. E o senhor orou por mim, e aquilo fortaleceu a minha fé. E quando eu acordei na mesa de cirurgia, depois de quase 6 horas, os médicos estavam todos em volta de mim dizendo: uau, aqui no exame diz que tinha um tumor de 27 centímetros, mas quando nós abrimos você não tinha absolutamente nada. E os médicos disseram para ele: olha, nós tiramos a tua apêndice para justificar a anestesia, a abertura, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas você não tem câncer. Quando ele me disse isso, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque nós servimos um Deus que ainda faz milagres extraordinários. E quando eu ouvi isso dele, eu abracei ele, chorei com ele. E eu estou descendo do púlpito, uma mãe me procura e diz: pastor, há uma menina que é amiga da minha filha que veio hoje, e ela está com o câncer. Como ela me disse isso, eu disse: o quê? Eu estou com uma fé gigantesca, eu vou orar por ela e ela vai ser curada, chama ela. E aí eu fui com ela todo feliz, e quando eu vi ela, eu contei toda a história do jovem que Jesus tinha curado, e contei tudo, e feliz. E quando eu fui orar por ela, eu senti no meu coração algo muito pesado, e eu não orei por ela. Eu disse: filha, eu preciso te perguntar, você já aceitou a Cristo como Salvador da sua vida? Você já reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida? E ela disse para mim: não. Eu disse: então essa é a oportunidade que você tem. E convidei e falei todo o plano de salvação. E quando eu disse para ela: você quer? Ela olhou para mim e disse: não. Eu fiquei impotente, porque era uma menina com câncer, ouvindo de alguém que Jesus tinha curado do câncer, vindo alguém que Jesus tinha sido curado E eu disse tudo isso para ela, e mesmo assim ela olhou para mim e disse: eu não quero esse Deus que cura as pessoas do câncer, eu prefiro o câncer, mas eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ela disse para mim: pastor, eu não estou disposta a abrir mão das festas, eu não estou disposta a abrir mão dos meus amigos, eu não estou disposta. Eu me lembro que eu fechei os olhos e disse: Senhor, que a tua misericórdia alcance essa menina, que a tua vontade seja soberana em nome de Jesus. E aquilo arrebentou o meu coração, porque a nossa racionalidade nos faz pensar o que vem após um câncer,
que não é curado. Isso não é algo de desejo que eu vou dizer, isso é lógica. Daqui a alguns dias essa menina pode estar dentro de um hospital, em um estágio terminal, e ela vai chamar alguém, um pastor, e vai dizer: olha, por favor, ora por mim, eu me arrependi. E sabe o que é isso? É exatamente a postura de Judas. Quando tudo acabou, Satanás abriu os olhos dele e diz: olha o que você fez. Quando a venda dele cai, que ele viu que Jesus foi condenado, eu não sei o que Satanás contou para ele, fazendo ele pensar que Jesus não iria ser condenado. Mas quando ele vê a venda é retirada dos olhos, ele olha para Jesus e ele diz: pá, o que foi que eu fiz com meu amado? A Bíblia diz que ele pega as 30 moedas de prata, vai até o chefe do sacerdote e diz: toma, eu não quero. O chefe dos sacerdotes olha para Judas e diz: ei, agora é contigo. Nós não queremos isso daqui, porque essas moedas têm preço de sangue. É exatamente isso que Satanás faz todos os dias com milhares de jovens. Quando o final chega, quando a esquina da vida se apresenta e a pessoa corre, é exatamente isso que elas ouvem: foi você que fez, foi você que caiu. Satanás nunca vai dizer que foi ele. Judas nunca descobriu, mas Mateus capítulo 27, verso 3, ou algo parecido que não me vem à memória, mas diz em um texto: Satanás entrou em Judas. Ou seja, tudo aquilo foi algo guiado, arquitetado por Satanás, e aconteceu dentro de uma cegueira, de uma brecha aberta. O final da história é que Judas pega as 30 moedas de prata que ele recebeu para levar os soldados no Getsêmani, no ambiente de intimidade de Jesus. Ele invadiu com uma multidão de soldados. Ele beijou Jesus no rosto, e quando Jesus viu ele, Jesus diz para ele: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas beija ele. A Bíblia diz que no beijo de Judas é um beijo de amor. No original é um beijo de amor. Isso significa que traição não oculta o amor, apenas divide ele. Quando Judas beija Jesus, ele ainda ama Jesus, mas outra parte dele já não ama mais. Judas devolve as moedas, ninguém quer, ele joga e sai para se suicidar. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei com muito tempo no meu coração, pensando que eu não queria pregar sobre isso, porque o final da mensagem é um suicídio. E eu fiquei pensando, se eu pudesse encontrar Judas naquele momento, que ele sai arrependido, que ele joga as moedas, se livra de tudo aquilo que prendia ele. Eu queria ter encontrado ele nesse momento, esse aqui. Eu encontrar ele, é loucura, mas é isso mesmo, imaginação. Eu ia encontrar ele, eu ia dizer: Judas, calma. Ele ia dizer: não, eu destruí a minha vida, eu estou indo me suicidar, eu acabei com tudo. Eu ia dizer: não, calma. Ele ia relutar dizendo: mas o filho do homem vai morrer porque eu traí. Eu disse: vai, mas calma. E ele ia se irritar, talvez ia dizer: por que calma? E eu ia dizer: porque se você esperar 3 dias se você esperar 3 dias, o sangue que você traiu vai te salvar. O sangue que você virou as costas vai alcançar você e vai perdoar você, e vai dar a oportunidade de você viver algo novo, porque foi por isso que ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar quem virou as costas para quem nunca acreditou e um dia creu e disse para ele: me salva. E o sangue dele escorreu no madeiro e alcançou todos eles, inclusive eu. Ele ressuscitou
E o terceiro dia deu chance para os traidores. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? É lindo essa palavra, né? Mas é difícil de viver. Sabe, eu confesso, tem coisas que a gente queria viver mais fácil. Por exemplo, isso aqui, para mim é difícil de viver. É difícil porque são processos que nós desenvolvemos para crer, confiar e descansar. Mas é processos repetidos, porque uma cena da vida nunca é igual a outra. Não tem como controlar e querer acreditar que sempre será igual. Agora, o nosso maior problema é que a gente quer viver as coisas antes da hora. A gente quer acelerar os processos por falta de confiança ou por falta de time. Quer ver uma coisa? Ontem à noite eu sonhei umas 2 horas com tudo que é coisa de dando errado na série. Eu sonhei que veio um jogador de futebol, teve que trazer segurança, deu um rolo, ninguém conseguia entrar. E aquela confusão, e eu, meu Deus do céu, ele está aqui. E agora nós temos que fazer esse homem entrar. Bom, vai morrer. Me deu dor de cabeça. E engraçado que eu já vivi isso aqui algumas vezes. Mas como é novo, sempre é novo, sempre é um frio na barriga. Mas veja, não tinha como eu dizer ontem como seria hoje. Só me restava uma coisa: confiar, descansar. E esse é o maior desafio da gente: descansar. Eu vi uma história esses dias que me fez refletir muito sobre aquilo que nós vamos conversar agora. Um homem de família, um pai de família, próximo da sua aposentadoria, disse para a família: olha, o papai está se aposentando, e com a aposentadoria, quando sair, papai vai comprar um Jeep conversível para nós. E a família: que top! Aí a mulher disse: então, quando nós comprarmos o Jeep, a gente vai para o shopping final de semana e vai ser extraordinário. A gente passeando de capota aberta. Yes, que legal! E todo mundo celebrando. E o menino dizia: e aí, eu vou sentar no banco e vou buzinar o Jeep. Aí o pai pegou e paf, tinha um tapa na cara do menino. O menino começou a chorar e disse: o que foi, papai? E ele disse: não estraga a buzina do Jeep. O Jeep ainda não é realidade. A aposentadoria ainda não saiu. E o menino já apanhou por conta da tal da buzina do Jeep. É engraçado, mas é a gente rindo de nós mesmos. O Jeep ainda não foi comprado. O Jeep ainda a gente nem sabe como vai ser. Agora, há alguém que sabe. Há alguém que sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, do amanhã, mês que vem, ano que vem. Ele conhece a nossa vida com a palma da sua mão. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, e é Ele que determina o nosso futuro. Então, meu lindo, quer saber de amanhã? Pergunta para quem conhece e descanse na resposta. Quer anotar uma coisa para você nunca mais esquecer? Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Então, quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração.
Que tal crer que o Deus dos céus ao crer que o Deus que trouxe até você até aqui, Ele trouxe você, levará você para os próximos passos da sua história, levará você para as próximas fases da sua vida. Então, bebê, ei, descansa, relaxa. Ei, eu gosto de uma coisa nesse texto, porque a Bíblia diz: ei, não fica ansioso por coisa nenhuma. Não fica ansioso pela série que ainda não foi gravada. É para mim essa. Não fica ansioso pelo namorado que ainda não chegou. Não fica ansioso pela esposa que ainda não chegou. Não fique ansioso pelo filho que ainda não nasceu. Não fica ansioso pela porta de emprego que ainda não se abriu. Não fique ansioso por aquilo que ainda é plano e que não é ainda a sua realidade, mas que se Deus planejou para você, relax, confia, descansa, deixa no Senhor. Salmos 37. Confia no Senhor. Descansa nele, que tudo ele fará. Você quer mais? Não fica ansioso, antes ore. Deixa que o Senhor conheça as suas preocupações. Diga para ele: Jesus, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. E se prepare para desfrutar de um bálsamo sarador, que guardará o seu coração e os seus sentimentos. Sabe o que é isso? Gente ansiosa sofre antes do tempo. Gente ansiosa chora antes do tempo. Sorri antes do tempo. Comemora antes do tempo. E na hora de comemorar, perdeu a graça. Na hora de chorar, perdeu o brilho. Na hora de celebrar, parece que não tem o mesmo sabor. Tudo que é feito antes da hora não tem graça. Já fez um bolo? Já fez um bolo? Não? Tem? Um bolo de micro-ondas, já fez? Já fez um miojo? A vida é um miojo. Tem que esperar os 3 minutos. Tem que esperar a hora certa, porque até o miojo, se o tempo não for respeitado, não é o mesmo sabor. Sua vida é mais complexa do que isso. Então espera o tempo de Deus para você. Espera a estação certa para você viver. Sabe, não tente viver aquilo que ainda não está disposto e habilitado para você. Toda vez que você abre um forno antes do tempo de cocção, o bolo murcha. Eu tenho uma mãe que é especialista em murchar os bolos. E o bolo é gostoso. A mãe disse: o bolo tá bom, tá baixinho, mas tá bom, né? Tá colado na forma, mas tá gostoso. Ai, meu Deus, que bolo gostoso, meu Deus. Mas só uma fatia tá boa. Precisa comer de novo também, não precisa repetir. É? Porque se você abre o forno antes, o bolo não funciona. Se você esperasse 5 minutos, se você esperasse o tempo certo, seria uma delícia. Seria bonito e gostoso. Não só gostoso. Espere a hora certa da sua vida para acontecer. Só que deixa eu te dar um detalhe. Na sua vida, o forno se abre por fora, não por dentro. Ai, pastor, então, como é que acontece? Quando o dono da padaria deseja abrir o bolo, o forno do bolo, é ele que manda. Sabe o que é o problema? Toda vez que deu errado, a gente tentou abrir o forno de dentro para fora. É o bolo saindo da forma.
tentando dizer que já virou bolo, que já está bom para comer. Por que a gente sofre tanto? Por tentar viver aquilo que ainda não é a hora de viver. Por quê? Que a gente não só confia no Senhor e espera a hora certa de abrir o forno e ser uma boa experiência, viver a boa experiência. Ontem eu estava preocupado. Hoje eu descobri que ontem não precisava ter me preocupado tanto. Fala, meu lindo, minha linda, não seja precipitado, ou o preço de ser precipitado. Essa é uma palavra que eu quero muito que você ouça até o final. Se livre das distrações e fique com a gente. Vai ser importante e vai ministrar o seu coração. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu lindo. O nosso sonho é que em breve seremos 10 milhões de pessoas aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais gente, mais pessoas abençoadas pela palavra, e esse é o nosso desejo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se você for abençoado por essa palavra, não esquece, já curte agora e manda para todo mundo. Comenta, essas coisas todas que vocês sabem, tá bom? Já fez? Vambora! Eu tô gostando demais de vocês. Vocês são muito lindos. Obrigado. É verdade esse bilhete. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: olha, assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam lá. Lembra? O Mar Vermelho abriu, eles passaram. Vocês estavam comigo? E eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Não encontraram. Aí, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele lançou nas águas, se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou, e disse: se diligente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Agora olha que doideira. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água potável e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Meu Deus, meu papai, meu lindo, isso aqui, quando eu entendi esse negócio, eu fiquei, sabe quando você fica perplexo? Você fica, Jesus do céu. Você precisa entender uma questão geográfica, que é esclarecedora para você ter a noção do que está acontecendo aqui. Olha aqui. O povo estava preso no Egito. O povo foi liberto do Egito. O povo passou o Mar Vermelho. E agora o povo estava no deserto. Fechou? Indo para onde? Canaã. Mas agora olha que interessante. A escassez do deserto, ela é natural. O deserto não é um lugar onde você tem comida e abundância, água e abundância. Não, o deserto é um ambiente de teste. O deserto é um ambiente de provação. O incrível é pensar que esse povo andou 3 dias nesse deserto. 3 dias.
3 dias, se você olhar de maneira geográfica de onde eles saíram para onde eles chegaram, significa que eles andaram 160 quilômetros. Só que eles estavam extremamente reclamões, porque parece que essa era uma característica do povo. Nossa, eles estavam todos enfurecidos. Tem que encontrar água, tem que encontrar água. Aí são precipitados. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a água de Mara. E é Mara porque a água era amarga, por isso esse o nome. Aí a Bíblia diz que eles tomaram da água, a água é amarga, e reclamaram com Moisés: olha só, nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha água, porque no Egito tinha água em abundância mesmo. Lá tinha água, olha que absurdo, a gente está aqui agora tomando água amarga no meio do deserto. E aí o Moisés: oh meu Deus, de novo esse povo ignorante e chato, já estão incomodando no 3º dia. E aí Moisés ora. E aí Deus diz para Moisés: olha Moisés, faz o seguinte, pega aquele pedaço de árvore e coloca sobre a água vai ficar doce, você vai dar de beber para o povo, mas fala para eles que aquilo que veio sobre o Egito não vai vir sobre eles, só que eles têm que me obedecer, eles têm que parar com essa palhaçada de reclamação toda hora, é passagem, vai para o destino. E aí Moisés fala para o povo: gente, olha aqui, se vocês obedecer, nenhuma maldição que sobreveio sobre o Egito vai vir sobre vocês, mas os olhos de vocês têm que estar fixados no Senhor. Então, pelo amor de Deus. Aí olha que doideira, beleza, eles receberam a palavra, tomaram água doce e andaram até um lugar chamado Elim. Agora a irritância acontece aqui. Sabe quantos quilômetros Elim fica de Mara? Quantos vocês acham? Eles andaram 160 quilômetros até chegar em Mara para tomar água salgada, amarga. Sabe quantos quilômetros de Mara até ali? Você não vai acreditar. 13 quilômetros. O quê? 12 águas de fontes e 70 palmeiras a 13 quilômetros. Mas porque foram precipitados, pararam em Mara para tomar água amarga. Eles andaram 3 dias. Se continuassem andando mais 1 hora, teriam chegado no melhor lugar que poderia existir no meio daquele lugar. Um lugar chamado Elim, cujo significado é árvores. Eles sairiam de Mara, águas amargas, para um lugar chamado Elim, árvores. E esse é o problema de ser precipitado, porque todas as vezes que somos precipitados, trocamos Elim por Mara. Todas as vezes que somos precipitados em agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, nós trocamos a água doce pela água amarga. E aí quando tomamos a água amarga dizemos: oh, por que Deus? Aí Deus diz: lindo, se ao invés de reclamar tivesse andado mais 13 quilômetros, teriam chegado ao lugar aonde eu havia já predestinado a vocês. E aqui, lindo, eu entro em um momento necessário para nós. A maioria dos problemas da nossa vida são ocasionados porque não fomos sábios na hora de decidir, fomos precipitados. E já dizia o velho provérbio: o apressado come cru. E esse é a gente. Se esperássemos, se orássemos antes de decidir, se continuássemos caminhando mais um pouquinho, não estaríamos colhendo o que estamos colhendo. E às vezes a colheita está exatamente atrelado à nossa precipitação. 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 Saiu. Glória a Deus. Entendeu? Para pensar. Simples. Analisa você. Analise a sua história. Perceba o que você vive e tente encontrar o porquê você está vivendo o que vive. Você vai encontrar uma decisão sua no meio da história. Para quem casou mal, é só você olhar a decisão que tomou.
Foi você que escolheu, bebê. Se tivesse esperado 15 minutos, o príncipe tinha chegado, mas preferiu o sapo. Agora aguenta. O mesmo vale para o príncipe que estava atrás da princesa e casou com a Fiona. Na vida tudo é assim. Nós pagamos um alto preço quando paramos onde deveríamos caminhar. A vida nós pagamos um alto preço quando, ao invés de decidir, nós deveríamos calar. Todas as vezes que nos precipitamos, passamos vergonha. Isso é comum, isso é natural. Só que isso parece que não nos ensina. Sabe, a Bíblia tem um provérbio que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: até o tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. E a gente que pensa que é sábio e não cala a boca, vive pagando o papel de tolo. Então, meu lindo, há uma verdade embutida no texto, que é claro, precisava um pouquinho de uma informação de quilômetros, que se você que caminhou 3 dias, caminhasse só mais 1 hora, chegaria no destino. E o que fez você parar foi o quê? Precipitar. Precipitar é fazer antes da hora, é mexer antes da hora. Então, eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para você e encontre razões para não repetir. Olhe para a família e encontre razões para não se precipitar em áreas que alguém já se precipitou e tomou decisões equivocadas e perdeu muita coisa da vida. Quer ver uma coisa absurda? A Bíblia tem histórias de pessoas que se precipitaram e colhem consequências às suas gerações até hoje. A Bíblia havia prometido um filho para Sara e Abraão. Quem lembra dessa história? O nome do filho é Isaac, o filho da velhice, o sorriso, a alegria. Só que olha que interessante, Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir os 2 seres, mas o Senhor estão na frente da casa de Abraão, e dizem para Abraão, Sara que está dentro da tenda ri, porque diz, puxa, a gente é muito velho, isso não vai acontecer. Só que tem uma palavra, a palavra é, eu vou dar um filho. Pronto. Agora, olha que loucura, Abraão quer o filho, Sara quer o filho. O que precisa fazer? Esperar. Eles não esperam. Sara pede para que uma das suas servas, chamada Agar, se deite com Abraão. E deste encontro precipitado nasce um filho chamado Ismael. Ismael é os árabes, os povos árabes, é a descendência. Isaac é o povo judeu, porque Deus cumpriu a promessa, só que agora Abraão já colheria do fruto de ser precipitado, porque agora já tem uma outra semente, de um lado Ismael, de outro lado Isaac. Sabe o que aconteceu? Uma guerra que dura até hoje. Olha que loucura, o fato de Abraão e Sara ter sido precipitados gerou uma guerra que ao longo da história não se acabou. A guerra do povo árabe com o povo judeu é uma guerra de irmãos, mas fruto de um homem precipitado. Nós chamamos de pai da fé, mas entenda que toda ação tem uma reação. E quando somos precipitados, a reação da ação nunca será boa. Todas as vezes que falamos fora de hora, erramos. Todas as vezes que tomamos uma decisão que eu não deveria tomar, erramos. Porque o preço de ser precipitado é colher a vergonha de não esperar o tempo certo para agir. Se eu puder te dar um conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dele. Se você fazer este exercício,
simples exercício e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser preceptado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dele, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Eu preciso te contar algo e que mexeu comigo. Nós estamos gerando uma associação evangelística. Talvez seja o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos experimentado no país aonde vamos um grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho, que se entregam a Jesus, que dizem: eu quero viver Cristo, e estão sendo transformados pela decisão. Só que entendemos que por eu ser um evangelista, eu não consigo fazer o pós, e nem devo, porque eu sou um evangelista. Mas a associação, ela nasce com um objetivo: ajudar aqueles que estão tomando essas decisões. Então nós geramos a associação está gerando como se fosse um pré-discipulado, que vai ajudar essas pessoas que tomaram a decisão a permanecer no caminho e se encontrarem em Jesus, porque na verdade é isso que importa. No fim é tudo sobre as vidas e é tudo sobre Cristo, não tem a ver com a gente. Então isso é a associação já está gerando. A gente tem planos audaciosos, todo mundo que aceitar Jesus ganhar uma Bíblia de presente, é o nosso sonho, a gente está fazendo, está trabalhando, está acontecendo. Agora olha que interessante, há dias atrás, eu estava atrás de um lugar para alugar ou adquirir, comprar para a associação. E agora olha que tentador, eu recebo uma ligação de uma pessoa muito próspera e de um amigo que perguntou para mim: David, como está a associação? Eu falei: está tudo bem, está acontecendo, tudo está pronto, tudo aprovado, Deus tem abençoado, a equipe é maravilhosa, está lindo. Ele falou: você já tem um lugar? Eu falei: eu estou atrás desse lugar. Ele me disse: encontre o lugar que eu vou dar o prédio para vocês. Eu disse exatamente igual você: glória a Deus! E eu encontrei um prédio, 3 milhões de reais. Liguei para ele e falei: irmão, é 3 milhões de reais o prédio. Ele falou: pode comprar. Eu disse igual a você: glória a Deus. A única coisa que eu não fiz foi perguntar para o Senhor. O fato de ter condições não significa que essa é a melhor decisão para se tomar. O fato de ter alguém que dê não é isso. Não pode ser isso. Esse é o problema. Quem se move pelo óbvio vive de maneira precipitada. Não é óbvio que vai acontecer. Não é óbvio. Se você quer viver o sobrenatural, nunca será óbvio, sempre será surpreendente, sempre vai ser diferente do aquilo que você criou como expectativa. Permita Deus surpreender você, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer de novo porque eu amei falar isso. Permita ser surpreendido por Jesus, porque isso é maravilhoso. Não tente viver pelo óbvio. O óbvio sempre será boring, chato, por mais que pareça legal. Irmão, eu fui ver o lugar, lindo, maravilhoso, achei um espetáculo. Só que quando eu estava descendo assim a rampa do lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: assim? Sem nem me perguntar? De maneira clara eu senti isso no meu espírito. E aí o corretor de imóveis perguntou para mim: e aí? Vai ficar com o prédio? Coçando, dinheirinho para pingar na conta já. Top, vamos para lá, vamos, tá ganhado. Aí eu: não sei, cara. Como assim não sabe? Aí eu falei isso aqui: eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir uma resposta. Se Deus não me responder em 24 horas, eu não vou comprar. O corretor ficou assim: como assim? Eu dependo de Deus então? Imagina o tanto que esse corretor não deve ter orado, irmão. Fala com ele, Jesus. Fala com ele. Ai, Jesus. Só que de um outro lado, eu
atravessei a rua na frente do lugar, dobrei os meus joelhos. Eu sou meio doido, irmão, eu não estou nem aí para ninguém. O que eu vou falar? Eu quero orar, preciso falar com Jesus. Dobrei o joelhinho na calçada, no meio da rua. Não no meio da rua, na calçada, senão seria atropelado. E eu falei isso aqui: Jesus, temos o dinheiro, temos o lugar, agora só falta a tua resposta. Em 24 horas, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, uma resposta, eu não vou comprar. Amém. Falei para minha equipe, falei para o corretor e fui embora. Passou 12 horas, nada. Passou 24 horas e nada. Deus não falou. Você acha que eu comprei? Não, porque Deus não falou nada. Omissão não é resposta, ou silêncio, perdão, não é resposta, porque Deus não é omisso. Silêncio não é resposta. Silêncio é a inércia. Permaneça na inércia. O corretor me ligou: e aí? Deus falou contigo? Como que eu falo para o corretor que Deus não falou comigo? Aí eu falei para ele exatamente isso aqui: não, Deus não falou. E se eu melhorar a condição? Aí que mora o segredo. Não tem mais a ver com o recurso, agora tem a ver com a resposta. Não tem mais a ver com o óbvio, tem a ver com o sobrenatural de Deus. Porque o meu sonho era aquele prédiozinho de 3 milhões. Vai saber o que Deus tem para frente para não ter falado nada. Ou eu creio, ou eu não creio. Por mais que não seja óbvio, eu prefiro crer. E o sentimento do meu coração, que Deus invadiu dias depois, foi: se nós estivéssemos naquele lugar, começaríamos pequenos e engessados, perto do que Deus tem para fazer. Ponto. Grave o que eu vou te falar. É melhor caminhar 1 hora a mais com sede do que parar para beber águas amargas. É melhor viver às vezes num limbo sem resposta do que tomar uma decisão precipitada e colher dela a vida inteira. Portanto, aquieta o coração, aquieta a alma. Não tente fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Não decida, não vá, não toque, não pegue, não faça, até que haja uma resposta. Porque ser precipitado custa muito caro. Todas as vezes que um forno se abre antes da hora, a obra não é perfeita. Então, espere o tempo, mesmo que isso te faça ficar com um pouquinho de sede por mais algumas horas. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que sejamos apressados a ponto de atrapalhar a Tua vontade, a ponto de boicotar os Teus planos sobre nós, Jesus. Pelo contrário, abre os nossos olhos. Nós queremos a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e que de verdade uma nova estação nasça sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.